Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, por favor. Tiago, capítulo 1. Nas últimas 2 semanas, nós falamos sobre tentação, né? Investimos ao longo das últimas 2 quartas-feiras falando sobre tentação. E eu disse na última quarta que hoje nós começaríamos a falar sobre provação. E o livro de Tiago, ele nos traz informações que deixam muito claro o que é tentação e o que é provação. Tendo em vista que eu já falei para os queridos que a raiz de tentação e provação no grego vem da mesma palavra. No substantivo é peirasmos. Quando é verbo é peraisim. Então pode tanto ser traduzido tentação como provação em nossa língua. E qual é a diferença? Então, Tiago, que a maioria dos estudiosos, e eu também seguindo aí grande parte dos estudiosos, Thaís, vejo que é o meio-irmão de Jesus, que escreveu essa epístola, ele, nos seus primeiros versos, ele deixa ali, de forma muito clara, a diferença de tentação e a diferença de provação. E é muito interessante que a epístola de Tiago, irmã Solange, é uma epístola de ordem muito prática. Ela não tem assim, diferente talvez da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, né, que na verdade é um tratado, né, irmã Ruth, um tratado teológico, e fala de doutrinas, né, fala de justificação, e enfim. O Tiago não. O Tiago, ele trabalha questões de ordens muito práticas. E lembrando que o Tiago era do grupo assim, dentre os apóstolos, da linha mais judaizante. Tanto é que o apóstolo Paulo vai ter um embate com esse grupo, porque esse grupo queria que, após a conversão de uma pessoa, se ela não fosse da linhagem judaica, essa pessoa se circuncidasse, essa pessoa começasse a adotar algumas práticas dos judeus, e aí o Paulo vai até Jerusalém, junto com Barnabé, conversar com eles, né? E aquele embate caloroso, né? Então, o Tiago era mais dessa linha. Mas aí eles depois vão rever, não. Evitem a imoralidade, evitem comer coisas sacrificadas a ídolos, e não precisa se circuncidar, não precisa ficar guardando dias, não precisa se abster de alimentos, né? De alguns tipos de alimento que eram práticas oriundas do judaísmo. Então, esse é o Tiago, sabe, irmã Mônica? Na sua epístola aí de ordem muito prática. E ele escreve a quem, irmão Dalmir? Ele escreve aos cristãos que começaram a se espalhar, mas não porque eles queriam, porque eles começaram a ser perseguidos. Principalmente, irmã Marli, depois da morte de Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo que a Bíblia registra, não é? Então, Estevão foi morto, apedrejado. E após a morte de Estevão, então, aqueles que eram denominados os do caminho, porque vocês bem sabem, né, irmãos, que essa nomenclatura, se assim a gente pode dizer, Caio, de cristãos, só foi dado lá em Antioquia, na igreja de Antioquia. E foi a turma de fora, né? Falou, eles são cristãos, a ideia eles são seguidores de Cristo, eu sou como os pequeno Cristo. Até então, eles eram denominados como uma seita, e a ideia de seita era um grupo, uma secta, né? Isso não tinha um sentido pejorativo, como a gente tem hoje, mas era um pequeno grupo que seguia alguém. Então, eles eram os do caminho. Mas só que os do caminho tiveram que se espalhar. Tanto é que eles foram parar em Antioquia, né? Justamente, Tiago vai escrever a essa turma que está espalhada por aí. E aí ele vai falar sobre tentação e provação. E aí, Thaís, se eu tenho que dar um título, né, para você colocar lá no nosso corte, e é muito bom, por sinal, muito agradecido. Eu acredito que você tenha abençoado aí, você, o Caio, o pessoal da multimídia.
O título da mensagem de hoje é Transformando Provações em Triunfo. Como é que a gente transforma provações em triunfo? Então esse é o título, e a gente vai caminhar pensando nesse título algumas quartas-feiras. Transformando provações em triunfo. E aí a gente vai olhar para o texto de Tiago, capítulo 1, os 4 primeiros versos. Vejamos lá. Você que está conosco online, se não achou, acha aí rapidinho. Tiago é um livro que fica logo após a Epístola aos Hebreus. Fica do ladinho aí, né? Lá para o final, já perto de Apocalipse. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram aonde? Na dispersão. Por isso que a gente chama os irmãos da dispersão, porque eles estão espalhados. Eles tiveram que sair espalhados aí, porque senão eles corriam risco de morte, irmã Mônica. Saudações. Aí o verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Então, o que esse líder que Tiago se tornou, e partindo da ideia, né, que é o meio-irmão de Jesus, esse líder muito respeitado ali no grupo apostólico, ele tem a transmitir sobre provação e tentação de uma maneira muito prática. Bom, antes de começar a extrair algumas lições do texto, na nossa revista da Escola Bíblica, teve uma lição que falou sobre a tentação de Jesus. A gente já está terminando, mas eu não me recordo da página, depois os irmãos podem conferir aí. E lá tem um quadro que o autor colocou lá, provação e tentação, né? 2 colunas, uma coluna de provação e uma coluna de tentação, fazendo a diferença. Eu vou citar aqui, a maioria aqui, na verdade, todos os irmãos que estão aqui têm revista, que são alunos da Escola Bíblica, né? Você que está conosco online, que talvez não tenha. Então, eu vou citar aqui essa diferenciação. Provação vem de Deus. Tentação vem do homem. Pastor, onde está isso? Veja lá, Tiago 1,14, por favor. Essa é a primeira grande diferenciação. Olha o que diz lá. Eu vou ler o verso 13 também, para dar a real noção. Só não vou trabalhar o texto que nós já trabalhamos. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, a tentação não vem de Deus. Aí o verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E nós trabalhamos essa ideia de atrair, que é uma palavra usada por caçador, e a ideia de seduzir, que era uma ideia usada por pescador. Se você quiser saber mais detalhes, você tem que acessar os estudos passados. E eu trabalho essas 2 palavras no grego. Bom, provação vem de Deus. Tentação vem do homem. Provação visa o bem. Tentação visa o mal. Provação busca a santificação. A cada dia eu me parecer mais com Jesus. Tentação busca o pecado, busca a queda. Provação fortalece o espírito. Tentação fortalece a carne. Aí a carne é que vence. Provação produz crescimento. Tentação interrompe o crescimento. Provação nos aproxima de Deus. Tentação faz o quê? Nos afasta
de Deus. Pecado, né? A provação nos chama à realidade, né? Como a vida é diante das dificuldades, das adversidades. Tentação convida à ilusão, né? E até a gente falou sobre pecado. Provação opera pela verdade. Tentação opera pelo engano. É só a gente lembrar o que Satanás fez com nossos pais primais, né? Como ele enganou a Eva, né? Certamente não morrereis, né? E ela então foi atraída e seduzida pela sua própria cobiça, por querer ser igual a Deus, né? Satanás lançou lá uma armadilha, lançou a isca, mas ela foi obrigada a pegar aquela armadilha, obrigada a pegar a isca. Estava aqui dentro dela. E por último, provação gera alegria. Tentação gera uma falsa, uma pseudo-alegria, que depois vai se transformar em uma grande tristeza. Então, são algumas diferenciações aí. E quem tem a revista vai poder ver isso ali de forma muito clara. Na revista tem essas duas colunas que eu acabei de listar agora. Agora, algumas verdades fundamentais para que a gente possa transformar nossas provações em triunfos. Pastor, mas ser provado, será que é possível transformarmos em triunfo? E a primeira lição que eu vejo aqui é que, em meio às provações que vêm de Deus, o que o Tiago está dizendo, está claro no verso 2, é que a gente deve se alegrar ou se entristecer. O que diz aí? Se alegrar, muito bem. A mãe da irmã Marli é mais esperta que a irmã Marli, já respondeu. A irmã Marli está buscando ainda aí, está perdida, mente boa, 95 anos, mente, zerinho, HD zero, né? Está voando. Então, a primeira lição que eu vejo é que, em meio às provações, se a gente deseja transformar as provações em triunfo, nós devemos nos alegrar quando passarmos ou se estamos passando por provações. A ideia aqui de alegria, ou algumas versões aqui, Mateus, de regozijo, consiste no senso de bem-estar. Não é de mal-estar. A ideia aqui, por que bem-estar? Porque nós vamos, mesmo em meio às provações, nós vamos estar em harmonia com Deus. Isso faz toda a diferença. Porque quando nós somos atraídos e seduzidos pelo pecado, somos tentados e caímos, nós entramos em desarmonia. E aí, essa questão interior, independente do que está ao nosso redor, vai nos afetar, porque o problema não está fora, o problema está dentro. Mais ou menos comparando, pelo menos isso acontece comigo, acredito que acontece com a maioria dos irmãos aqui, que não é diferente de mim, eu não sou diferente dos queridos. Quando a gente está bem em casa, está bem com o cônjuge, as coisas mesmo apertadas, difíceis, às vezes ali tudo muito contadinho, né? Mas a gente está bem em casa, a gente sai na rua, pode estar chovendo canivete, mas a gente consegue lidar com isso. Agora, quando a gente está mal em casa, está mal com o cônjuge, a gente pode sair, como a turma diz aí, o céu pode estar de brigadeiro, mas tudo está ruim, porque não há harmonia. Trazendo, então, essa relação dessa alegria ou desse regozijo, é esse senso de bem-estar. Por quê? Porque as circunstâncias estão boas? Não necessariamente. É esse senso de bem-estar porque eu estou em harmonia com Deus. E aí, se eu estou em harmonia, se a minha relação está tranquila com Deus, as questões externas, elas passam a ser secundárias. Então, é nesse sentido. E ainda mais,
eu tenho, então, a noção e a dimensão que Deus está trabalhando no meu crescimento espiritual. Que Deus está trabalhando, irmã Solange, no meu amadurecimento enquanto pessoa. E aí isso há de reverberar nos papéis a qual eu desenvolvo. Se Deus está trabalhando no meu crescimento espiritual, isso há de reverberar no Sérgio, no papel enquanto filho, enquanto esposo, enquanto irmão, enquanto pastor. São papéis que eu ocupo, assim como os papéis que os irmãos ocupam, de cônjuge, de filho, de pai, de irmão. Então, essa é a ideia. É isso que Tiago está dizendo. Nós devemos nos alegrar, não devemos nos entristecer, nem murmurar. Até porque, Caio, a alegria é uma das características do fruto do Espírito. Veja lá Gálatas 5, verso 22, por gentileza. Olha o que Paulo vai dizer. Gálatas 5, verso 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito, e aí só fazendo uma ressalva, não são frutos, é fruto. E talvez a melhor ilustração pense numa laranja ou numa tangerina que tem vários gomos. Então, cada característica dessa seria um gomo. Então, diz lá, mas o fruto do Espírito é amor, depois vem o quê? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Não é isso? Gálatas 5, 22. Então, a alegria é uma das características do fruto do Espírito. E aí, queridos, a provação na vida do crente, em vez de ser motivo de tristeza e de murmuração, deve ser motivo de alegria. O apóstolo Paulo, ele às vezes faz algumas comparações que, é claro, para o seu público ou para os seus leitores daquela época, eram de fácil associação, né? Ele às vezes vai comparar um cristão a um lavrador, o cristão a um soldado, o cristão a um atleta. Vamos pegar então essa ideia do atleta. O cristão é como um bom atleta. A Thaís aí, que é uma atleta aí, gosta de correr e tal, ela bem sabe que quanto mais intenso for o treino dela, mais condicionamento ela terá. Agora, se ela pegar lá, né, um treinador que deixa ela lá, é para fazer 3 vezes o circuito, faz uma vez só e tal. Isso não vai dar condicionamento e não vai fazer com que ela desenvolva mais o que ela tem condições de desenvolver. Então, é nesse sentido. Quanto mais intenso for o treino, mais preparada ela vai estar. E é justamente esse esforço vigoroso que dará a ela condições dela ultrapassar até mesmo alguns dos seus limites, e até a sua vitória em algumas competições que ela venha participar. Mas tudo vem do treinamento. Eu me lembrei de um livro, esse livro estava até lá embaixo para vender, que é o livro do Bernardinho, que ele já escreveu há muitos anos atrás, cujo título é Transformando Suor em Ouro. E aí conta a experiência dele à frente da seleção masculina de voleibol, em que, às vezes, os atletas que estavam sob o seu comando ficavam, assim, espantados, porque eles chegavam no aeroporto e não tinha, às vezes, lugar para treinar, né? Porque o voo tinha conexão e tal. Aí ele falava assim, tem algum estacionamento aqui? Tem, a gente vai ter que ficar aqui, nesse local aqui, 3, 4 horas. Tem. Aí conversava lá, dá para arrumar um espacinho? Vamos treinar lá. Ia treinar, e a gente vê
o quanto o Bernardinho é campeoníssimo, né? Não apenas como atleta, mas como técnico, e tanto na seleção, tanto no vôlei masculino, quanto no vôlei feminino. Então, essa comparação daí do cristão como atleta. Então, se eu desejo transformar provações em triunfo, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é que a provação deve ser motivo de alegria e não de tristeza. Mas continuo. O Tiago vai dizer que as provações são compatíveis com a fé cristã. Deus vai nos provar. Apesar de sermos um povo escolhido, nação santa, geração eleita, nenhum de nós recebeu lá um carimbo dizendo assim, isento de provações, ou recebeu uma declaração dizendo assim, isento de aflições. Nenhum de nós. Como eu disse, essa palavra grega, traduzida para a nossa língua, ela pode ser tentação como provação, no substantivo, é o perasmo. Indica qualquer espécie de provação ou tribulação. E aí, queridos, ao longo da história, nós vamos ver, por exemplo, o pai da fé, Abraão, sendo provado. E ele passou por alguns estágios, irmã Mônica, para que ele pudesse chegar ao grau de maturidade, ao grau de crescimento, ao grau de confiança de depositar aquilo que ele tinha de mais valioso nas mãos do Senhor. Começou lá em Gênesis 12, na primeira experiência que ele teve com Deus. Ainda ele era chamado de Abrão. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te enviarei. Até na minha leitura, o auge da provação, que foi lá em Gênesis 22, verso 1. Veja lá, por favor. Eu acredito que você já deva estar desconfiado de que qual seja aí tenha sido o auge da provação de Abraão. Gênesis 22, verso 1. E diz lá, passado algum tempo, Deus pôs Abraão o que? A prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Não é isso aí que está aí? Gênesis 22, 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Essa palavra aqui correlata ao peirazen, que significa provar. E aí, qual foi a prova? Se a gente continuasse lendo aí, foi justamente Deus pegar a Isaac, ou Abraão pegar a Isaac e oferecer em sacrifício. Porque Deus vai falar assim, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, e oferece em sacrifício. Abraão não murmurou, Abraão não reclamou, Abraão obedeceu. Preparou tudo, ao amanhecer, tomou aquele adolescente, Isaac devia ter ali entre 13 e 16 anos, e levou para ser sacrificado. Deus pôs Abraão à prova. Não é por acaso, ou não foi por acaso, que Abraão foi denominado o pai da fé. Quando o povo de Israel chegou à terra prometida, e eles então se estabeleceram ali, sob a liderança de Josué, todo mundo organizado, cada um ali na sua terra, Deus pôs aquele povo à prova. Mas, infelizmente, aquele povo não cresceu. A gente sabe qual foi o resultado. Mas veja lá, Juízes, capítulo 2, verso 21 e 22.
Juízes 2, verso 21 e 22. Diz assim: também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para, por elas, por Israel, o que? A prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como os seus pais guardaram. Então, o que Deus fez ali? Haviam ainda alguns povos na terra prometida. Canaã, a gente tem a noção que era apenas um local. Não, a terra de Canaã era muito grande. E naquela terra habitavam muitos povos. Alguns povos realmente foram expulsos, alguns povos foram dizimados, mas outros povos ficaram ali. Aí Deus falou assim: eu vou botar o meu povo à prova, porque eu quero que eles cresçam, eu quero ver se eles têm condições de permanecerem fiéis a mim, não serem levados, atraídos, seduzidos por outros deuses, não trilharem pelo caminho da idolatria. Deus queria colocá-los à prova. E aí falou: eu não vou tirar esses povos. Mas infelizmente, poucos foram aprovados. Então, as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. As tribulações, elas fazem parte da vida. E fazem parte da vida de um cristão também, daquele que crê em Cristo. Acho que é um texto que a gente conhece de cor, que é João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, o que Tiago diz, tende por grande motivo de alegria, passar por provações ou por várias provações, está em concordância com as Escrituras. Então, a provação deve ser motivo, as provações devem ser motivo de alegria, e as provações fazem parte da vida cristã. Mas também há uma outra lição aqui importante. As provações são variadas. Está lá no verso 2. Tende por motivo de grande alegria passar por várias provações. Por várias provações. Por exemplo, os crentes judeus, ou que vinham do judaísmo, sofriam duplamente. Sofriam porque haviam abandonado o judaísmo, né? E até mesmo eram rechaçados pelos líderes judeus, e sofriam pelo Império Romano. Tanto é que alguns, como Tiago escreve, estão espalhados, são os crentes da dispersão. Então, dupla perseguição. Perseguição da comunidade judaica e perseguição do Império Romano. Veja lá, Atos capítulo 14, verso 22, o que o Paulo vai dizer sobre as provações serem variadas. Olha só o que Paulo vai falar. Atos 14, verso 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações. Algumas versões está por muitos sofrimentos, para entrarmos no reino de Deus. É necessário. Há provas que talvez são fáceis, há outras provas que talvez sejam mais difíceis. Há provas que vamos enfrentar sozinhos, como Jesus no Getsêmani, não é? Ele até tentou convidar lá os 3 mais chegados, mas naquele momento ele passou sozinho. E há outras provas que nós vamos passar coletivamente.
Então, as provações, elas são variadas. O fato é, se passarmos por várias provações, teremos vários motivos para nos alegrarmos. Hoje eu estava falando com uma irmã em Cristo, e ela perguntei, e aí, minha irmã, já não havia muito tempo, como a irmã está? Ela, pastor, estou passando pela prova e dando glória a Deus. Eu falei, aleluia, amém. Estou passando pela prova e dando glória a Deus. Está vivendo momentos de provações, porque elas são variadas. E por último, sem querer trilhar pelo caminho de lhe desesperar, lhe dizer, já te disse de cara que não é para você se entristecer, querer brigar com Deus e murmurar. As provações, elas são passageiras. Porque Deus bem sabe que ninguém aguenta uma vida inteira de provas. Acho que os irmãos podem ver, e acho que a gente tem uma excelente ilustração aqui. Depois de uma noite de tempestade, vem uma tranquilidade, não é? As tempestades, elas vêm, mas agora, olha, foi embora. O problema é a gente resistir às tempestades, né? Tem gente que se diz impermeável, como o irmão Elci. Mas o fato é que elas vêm, irmãos, mas elas vão. Nós não estamos isentos dela. Depois da noite de tempestade, vem o quê? Uma manhã de sol. Vem uma manhã de sol. Se é pela tarde, depois daquela tempestade, vem o arco-íris. Como símbolo do quê? Símbolo da aliança de Deus para com o homem. E todas as vezes que eu me deparo com arco-íris, eu me lembro do quê? De Deus, irmãos. Do cuidado de Deus, da aliança que Deus fez, não apenas com Noé, mas fez com a humanidade. Esse Deus que cuida da gente. Por isso que as provações são passageiras. Não há tempestade que dure para sempre. No Salmo 30, verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E para terminar, veja lá o Salmo 126, versos 5 e 6, por favor. Um salmo de celebração que fala da grandiosidade de Deus. Salmo 126, versos 5 e 6. Diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu falei sobre Jesus no Getsêmani. Quando você estiver passando por provações, lembre o seguinte: depois da crucificação, vem a ressurreição. Depois da crucificação, veio a ressurreição. Lembre-se disso. As provações são passageiras. Por isso, uma orientação de Tiago, esse líder da igreja primitiva, que ela é válida para os nossos dias. Não se limitou apenas aos seus leitores, aos crentes da dispersão, mas ela é válida para os crentes do século 21. Vamos transformar as nossas provações em triunfo. Por isso, vamos nos alegrar em meio às provações. Vamos buscar
estar com o nosso coração em paz, porque estamos em harmonia com a vontade de Deus. Tenhamos em mente que as provações, elas fazem parte da vida cristã. E elas contribuem para o nosso crescimento. Elas são variadas. Em alguns momentos, nós vamos enfrentar provações individualmente, em outros momentos, coletivamente. E por último, as provações são passageiras. Depois da morte de cruz, veio a ressurreição. Por isso, continue confiando no Senhor. Continue firme no Senhor, como Abraão, que foi provado. Porque o Senhor há de sempre contemplar a nossa fé. Nossa fé, Jesus contemplará.